Então hoje foi aquele dia que eu acordei com uma vontade de fazer algo diferente, de ministrar a palavra de Deus. Sabe aquele dia que você acorda disposto a fazer algo que você não está acostumado a fazer? Além de ministrar a palavra, hoje eu acordei, gente, com vontade de pregar. Falei, poxa Senhor, hoje me usa naquele lugar, me usa. Mas uma vez, há muito tempo atrás, o Senhor, no altar, um pouquinho antes de abrir a Bíblia para ler, eu ia ministrar naquela noite, eu nunca mais esqueci. Quando eu abri a Bíblia para ler, eu ia ministrar sobre confiança. O tema da minha mensagem naquela noite ia ser confiança. Quando eu ia pedir para a igreja abrir a Bíblia, Deus mandou fechar a Bíblia, e Ele veio no meu ouvido e falou assim: hoje você não vai ministrar sobre confiança, hoje você vai ministrar sobre simplicidade. Gente, todas as vezes que o pastor o apóstolo convida a gente, e eu principalmente, eu particularmente, eu sou assim, quando ele manda a mensagem, olha, dá para você pregar tal dia, gente, daquele dia da mensagem até a noite ou amanhã que eu vou ministrar, eu fico me tremendo todo. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Só que naquela noite que eu estava no altar e Deus manda eu mudar algo, mudar uma mensagem que eu me preparei há tanto tempo para ministrar, e com dois assuntos completamente diferentes, eu parei, eu congelei, eu fiquei por alguns segundos olhando para a igreja, sem falar nada, a igreja não entendeu nada, e automaticamente, quando eu fiquei esse tempo em silêncio, Deus ele virou para mim e falou assim: seja simples, porque eu sou simples. Então hoje, eu acordei com uma vontade de estar nesse altar, e ministrar, e pregar a palavra de Deus, só que mais uma vez, Deus virou para mim e falou assim: seja simples. E hoje eu vou ser simples. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, no Salmo de número 139, se você está com a sua Bíblia, acende a luz para mim, quem está com Bíblia, para o pessoal ler. Se a mídia for colocar aqui, coloca na King James, tá? Que eu vou ler na King James aqui. Salmo de número 139, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: se tu tens me procurado e me conheceu, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe, cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolveste por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, e tu estás lá; se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Amém? Hoje o tema da nossa mensagem é: olha para mim. Eu tentei fazer de
eu tentei preparar algo, não para que nós viéssemos a olhar ao Senhor, para o Senhor, mas a mensagem de hoje que eu vou passar para você, é algo de que o Senhor, Ele vai olhar para mim e para você, é como se o Senhor estivesse ali parado, olhando para mim e para você. Hoje o dia para mim, ele tem sido, porque não acabou, né? Hoje ele foi tão especial, porque Deus, ele nos proporcionou, está nos proporcionando mais um ano de vida do Matias, né? Hoje o Matias completa 5 anos, eu queria trazer ele hoje, mas eu quero ficar com meu avô, meu pai está lá em casa, então Deus, ele nos proporcionou isso para mim e para a Fernanda, sermos os pais do Matias. Então o dia tem sido muito especial. Hoje eu consegui não ir trabalhar, passei o dia todo com ele, brincamos muito, nos alegramos muito, e uma coisa me chamou muita atenção agora, na hora da gente cantar o parabéns e tirar algumas fotos, que todo mundo, vamos lá, tira foto com a sua mãe, tira foto com os amiguinhos, tira foto com seus avós, com todo mundo. Ele, não, eu quero tirar com meu pai. Gente, ali é meu puxa-saco, porque a Fernanda que fala, ela briga comigo, puxa minha orelha direto, porque eu sou um pai babão demais, né? Então assim, o Matias, ele faz alguma coisa com a Fernanda dá uns esquenta nele, ele vem e corre, pai, a minha mãe, aí eu sei o que aconteceu, depois eu brigo, mas eu olho para ele, eu pego ele, oh meu Deus, o que sua mãe fez, filho? E ele já vem chorando, todo manhoso, e assim, e é esse relacionamento que eu tenho vivido com ele. Meu filho é uma bênção, aleluia, e eu tenho vivido, tenho experimentado isso, e hoje o dia foi muito, muito especial, está sendo muito especial, e eu quero comentar com vocês, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias, uma coisa que sempre quando eu tenho oportunidade de subir no altar, eu sempre falo que eu gosto de contar histórias. Lá em casa, antes de dormir, os meninos me chamam para ir para o quarto deles, e a gente ora, a gente conversa, eu conto algumas coisas, algumas histórias para eles da Bíblia, mas só que antes de dormir eles falam assim, pai, conta aquela história que o senhor contou há muito tempo. Eu falei assim, qual história? Aquela do galo campeão. Eu falei, tá, gente, uns 4 anos atrás eu contei essa história, e agora todas as noites eles pedem para eu contar a história do galo campeão. Só que aí o que eu pego e faço? Eu fico inventando um monte de coisa do galo campeão, que ele era o galo mais forte da fazenda, quando ele cantava ele acordava todo mundo, ele chamava a atenção de todos os animais ali da fazenda. Só que dentro dessa história eu vou colocando algumas coisas bíblicas, porque eu preciso alimentar os meus filhos também, e a gente precisa fazer isso com estratégias, com sabedoria, porque vai chegar um dia que os meus filhos eles vão precisar e vão ter que falar isso um dia. Deus, olha para mim, e eles precisam ter estratégias para fazer e falar isso. Só que olha para mim, Deus, é uma pequena frase tão forte, é uma pequena frase que diz tanta coisa. Quantas vezes você já falou isso?
Quantas vezes você em suas orações, Senhor, olha para mim. Talvez você saiu de casa hoje, falou, Senhor, vou estar indo para a igreja, olha para mim, fala comigo lá, Deus. Mas hoje eu quero, como eu disse, eu quero contar algumas histórias para vocês. Gente, foi tão legal semana passada. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei, eu fui lá no som, falei assim, cara, falei com Kainan, falei, Kainan, avisa a Rayane falar com o pastor que eu já estou na igreja, acabei de chegar. E estava sentado ali atrás, o Kainan falou com a Rayane veio, pastor, não, hoje eu prego que o altar está pegando fogo. Eu falei, amém. Quando ele pegou e falou assim, ó, Mateus 10, 46, eu falei assim, não acredito. Eu peguei o caderno, falei assim, Fernando, olha isso aqui. Ela, Sandro, não acredito nisso. Eu falei assim, cara, o pastor vai pregar tudo que eu tinha preparado, e ainda fala que eu vou ter que pregar a mesma mensagem semana que vem. Eu falei, agora, como é que eu faço? Mas vamos lá. Eu acredito num Deus do renovo. E aqueles que não estiveram aqui semana passada para ouvir, vão ouvir hoje. Então eu queria trabalhar junto com a mídia hoje. Nós vamos ler, separa aí, mídia. Primeiro você vai colocar para mim Lucas 19. Depois você vai colocar para mim Mateus 10, 46. E por último, Lucas 8, 40. Coloca primeiro para mim agora Lucas 19. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis, a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Beleza, mídia? Cara, a primeira história que eu vou contar para vocês agora, Zaqueu. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu acredito que uma grande maioria ou toda a igreja já ouviu dessa história de Zaqueu. É uma história um pouco engraçada, mas é uma história que tão importante, tão séria, que a gente pode olhar e tirar tanta coisa dessa passagem. A primeira coisa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem aqui já subiu em árvore, gente? Levanta a mão. Cara, subir em árvore é bom demais. Lá na casa da minha mãe, quando a gente era criança, eu e meu irmão, lá em casa tinha 2 goiabeiras, e a gente ficava eu ficava em uma e meu irmão ficava em outra, e a gente ficava comendo goiaba e jogando casca um no outro, a goiabeira longe uma da outra.
Só que teve uma hora que eu, em vez de jogar uma casca, eu joguei uma goiaba inteira e pegou na cabeça do meu irmão. Só que meu irmão, ele era como o profeta Isaías, ele era pesado no falar. Imagina, uma criança de 8, 9 anos. Mas gente, como falou coisa que não deveria falar aquele vaso naquele dia. E do lado na nossa casa, morava uma família que eram todos da Assembleia. Quando minha mãe chegou do trabalho, a moça chamou minha mãe, olha, Delvira, o nome da minha mãe, né? Você precisa corrigir esse menino, porque ele sobe nessa goiabeira e fica falando um monte de coisa, para todo mundo ouvir. E o que eu aprendi naquele dia? Quando a gente sobe numa árvore, a gente sobe para fazer várias coisas, correto? A gente sobe para pregar alguma coisa, para amarrar alguma coisa, para soltar alguma coisa. A gente sobe para pegar alguma fruta, ou a gente sobe para ficar lá em cima mesmo, sem fazer nada. Mas hoje, para subir numa árvore, não só hoje, mas desde antigamente, a pessoa tinha que ter uma certa habilidade, precisava ter uma agilidade. O posto de saúde precisava ser próximo, porque a gente caía demais também. Mas só que a gente subia na árvore, principalmente para chamar a atenção de alguém. Quantos aqui já subiram na árvore e a sua mãe virou e falou assim, ó, desce daí que eu estou te vendo, e a gente ficava paradinho lá, achava que ninguém estava vendo a gente, ou então subia de lá, ficava chacoalhando para dar susto nas pessoas. Então a gente subia nas árvores, que hoje o pastor Sandro não sobe mais, graças a Deus. A gente subia para chamar a atenção de alguém, gente, dos amigos, e era uma coisa muito, muito legal. E quando eu li isso, essa história de Zaqueu, eu já li várias vezes. A Bíblia vai dizer que ele queria ver Jesus, ele queria ver de perto, ele queria enxergar, mas só que ele tinha um problema. Não, problema não, ele era desfavorecido de algo, de altura, ele era baixinho, gente. A Deise daí, né? Quem estava aqui terça-feira sabe, né? A pastora estava pertinho da Deise e não estava vendo ela, não sei porquê. Então, ele era desfavorecido de altura. Imagina, eu subindo numa árvore. Deixa eu usar outro exemplo, o Henrique subindo na mesma árvore. Eu olhando lá de cima, vai parecer uma altura, agora o Henrique vai parecer outra, não é? Vai parecer outra, gente, porque são alturas diferentes. Então Zaqueu, sabendo da sua debilidade, da sua falta de altura, ele usa uma estratégia. Ele corre, sobe numa figueira, e o que acontece? Ele chama a atenção de Jesus. E chamando a atenção de Jesus, você precisa estar preparado quando isso acontece. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já orou? Quantas vezes você já falou com Jesus? E quantas vezes Ele se apresentou para você, mas você não estava preparado? Uma vez eu fiz uma pergunta para um amigo, e virei para ele e falei assim, mano, seguinte, se hoje Jesus aparecesse para você e falasse assim, olha, o que você pedir, eu te dou, o que você faria? Na hora ele olhou para o céu, olhou para a terra, olhou para o lado, ele não sabia o que me responder.
Mas e você? Se Jesus aparecesse para você, o que você pedir eu te dou. Você está preparado para isso? Só que Zaqueu, ele tinha uma estratégia. Ele subiu na árvore para ver Cristo, chamou a atenção dele. Cristo foi para a casa dele. Chegando lá, o que Zaqueu fez? Olha, a metade do que eu tenho eu dou. E se eu tenho tirado de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Zaqueu estava preparado para aquele momento. Não bastou somente a estratégia de chamar a atenção de Jesus, ele estava preparado. Na mesma hora Jesus fala o que? Olha, hoje vai haver salvação aqui nessa casa. Zaqueu foi salvo. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração: está querendo chamar a atenção de Jesus? Se prepare para este momento, porque vai acontecer. E quando esse momento acontecer, aproveite todos os segundos que isso acontecer. Segunda história que eu vou contar para vocês agora, Marcos capítulo 10, 46. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chame-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Bartimeu, o filho de Timeu. Gente, há um tempo atrás, eu já havia ministrado sobre Bartimeu, e pesquisando sobre a sua cegueira, por que ele ficou daquele jeito. Bartimeu, a Bíblia não relata se ele era cego de nascença, se ele ficou cego, ou se alguém causou aquilo. Alguns historiadores vão dizer, vão contar, não sobre a história de Bartimeu, mas sobre a história de Timeu, seu pai. Fui procurar se havia alguma veracidade, se era verdadeira aquela história, aquilo que eu estava lendo. Que um escritor, ele escreveu, ele colocou na internet, lançou uma tese de que Timeu, ele era um general do exército, que fazia parte de uma legião que fazia parte do exército de Israel na época. Era um homem muito conceituado. Quando se aposentou, ele se tornou um comerciante e um militante que lutava contra Roma. Com isso tudo, lutando contra Roma, contra os direitos, o que Roma tentava colocar
sobre as leis de Israel, sobre o que Roma tentava fazer, sobre a vida daquele povo, e aquele homem lutava contra aquilo. Só que Roma conseguiu matar Timeu, Roma conseguiu pegar seu único filho, e porque eles imaginavam, olha, a gente vai matar o pai, mas futuramente o filho ele vai se levantar contra a gente. Então tiraram os olhos de Timeu. Essa história eu procurei e é uma tese, tá? Procurem, vejam outras histórias sobre Timeu. Outras versões vêm falar que Timeu era só um comerciante, mas só que não vem dizer sobre a cegueira de Bartimeu, sobre o porquê ele era cego. Mas eu quero dizer para você hoje, não é sobre a história de Timeu, não. Eu quero contar sobre a história de Bartimeu para vocês. Por muito tempo, eu fiquei me perguntando por que ele gritou, filho de Davi. Por que Bartimeu ele gritou, filho de Davi? Por que ele não gritou, filho de Deus, filho do homem, o Messias? Por que filho de Davi? Se você procurar um pouquinho, você vai ver que Jesus ele vem da linhagem, da descendência de Davi. E aquele pequeno trecho de Bartimeu foi um jeito que Deus achou de honrar ainda mais o rei Davi. Um homem com todos os seus defeitos, mas mais uma vez Deus ele honra Davi ali naquele momento. Por isso que Bartimeu grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao fazer isso várias vezes, eu vou mostrar para vocês que não foi somente 2 vezes, como é relatado aqui em Marcos, que Bartimeu ele gritou, filho de Davi, filho de Davi. Porque se você parar para ver em Marcos 10, pode colocar para mim de novo, Marcos 10, o 46. Chegaram, pois, a Jericó. Eles chegaram. Mas quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, Jesus teve um encontro com Bartimeu. Não foi no primeiro momento. E o que me intrigou mais sobre essa história? Se você pegar em Lucas vai dizer que quando Jesus chegou em Jericó, ele curou o cego. Só que em Marcos fala que ele só curou na saída de Jericó. Poxa, pastor, mas por que essa diferença? Essa diferença, gente, os 2 evangelhos, no evangelho de Mateus, também vai falar que ele foi curado na saída. Por que Lucas ele relata que foi na entrada? Porque na entrada de Jesus, Bartimeu já ouve que Jesus está chegando, e ele começa a gritar quando Jesus entra em Jericó, mas ele só vai parar de gritar quando Jesus ele sai para curar ele. Só que lá em Jericó Jesus ficou muito tempo, porque foi lá em Jericó que ele teve o contato com Zaqueu, foi lá em Jericó que ele teve outros milagres. Não foi rápido esse translado de Jesus, da entrada até a sua saída de Jericó. E eu fico imaginando Bartimeu ali, filho de Davi, durante todo aquele momento. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quer chamar a atenção de Jesus? Além de subir numa árvore, grite e seja intenso. Grite e não desista quando mandarem você se calar.
Porque se Zaqueu ouve o que estavam mandando ele falar, ele parar, se ele ouve o que estavam dizendo para ele, ele não alcançaria o seu milagre, ele não alcançaria o que Jesus foi disposto para fazer naquele lugar. Então, desde o momento da entrada de Jesus, ele tenta chamar a atenção do mestre. Gente, não foi pouca coisa não, não foi por alguns segundos não, foi por muito tempo, e durante todo esse tempo, muitas pessoas se levantavam e mandavam ele se calar, mandavam ele parar, mandava ele desistir, mandava ele se acostumar com aquilo que ele já estava vivendo, mandava ele se acostumar ainda mais com a capa que o humilhava ainda mais, porque aquela capa representava a sua cegueira, a sua condição de mendigo, a sua condição de dependente dos outros. Porque automaticamente quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é abrir mão da capa. Sabe por quê? Mais uma vez, quando eu atraio a atenção de Jesus, eu preciso estar preparado. Quando Jesus olha para Bartimeu, vai lá, ó, olha não, ele vai lá, traz ele. Na mesma hora, Bartimeu, ele não se levantou com a sua capa e foi até Jesus, ele tirou aquilo que o prendia, ele tirou aquilo que o fazia ficar ainda mais debilitado, e quando ele vai ter com Jesus, ele olha para Jesus, e Jesus vira para ele e fala: o que você quer? O que você quer que eu faça? Bartimeu automaticamente ele fala: olha, eu quero ver novamente, eu quero enxergar novamente, eu quero ver. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, tua fé te salvou, veja. Diferente daquele homem lá no poço de Betesda, que quando Jesus vira para ele e fala assim: o que você quer? Ah, Jesus, eu estou aqui já há 38 anos, poxa, ninguém me leva para lá, ninguém faz isso, ninguém me ajuda, sempre vai alguém na minha frente. Tá bom, mas o que você quer que eu faça? Ah, mas eu tenho muito problema, eu tenho minhas dívidas, eu tenho minhas dificuldades, olha, eu tenho meus problemas em casa, eu tenho meus problemas no trabalho, eu tenho... Tá, mas o que você quer que eu te faça? Não, Jesus, você precisa entender uma coisa, porque lá na minha rua tem o meu vizinho que é assim, lá na igreja tem algumas pessoas que são assim, lá no... Tá, mas o que você quer que eu te faça? Diferente de Bartimeu e de Zaqueu, nós estamos tão preocupados com outras coisas do que só ouvir o que Jesus está falando conosco. Quantas vezes o apóstolo sobe aqui nesse altar e fala que nós precisamos orar, nós precisamos pedir, mas a gente tem que ouvir também. Gente, às vezes eu tenho um dia cansativo no meu trabalho. Eu chego em casa, entro no quarto, está certo que nos últimos tempos eu não tenho conseguido, mas eu entro, fecho a porta, falo: Fernanda, eu vou ficar aqui só um pouquinho. Eu não falo nada, eu boto um louvor, fico deitado ali por alguns minutos, só ouvindo. A gente precisa ouvir também. Ouça o que Jesus tem falado para você. Ouça o que Jesus tem derramado para você, tem derramado na sua vida.
esteja preparado para quando você conseguir atrair a atenção dele para você. Zaqueu, Bartimeu, eles estavam preparados, eles foram criativos. Seja criativo também. E a terceira e a última história, Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte, e enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Mais uma história de alguém que teve que lutar, que teve que ser criativa, que precisava chamar a atenção de Jesus. Mas alguém que passou por 12 anos, lutando com uma doença, já tinha gasto tudo que tinha, já tinha perdido tudo, pessoas já não se aproximavam mais dela, mas ao chamar a atenção de Jesus com um toque, ela estava preparada para falar daquilo, ela sabia que era ela. Quando Jesus chama: alguém me tocou, vem cá, ela se apresenta, e ela fala: olha mestre, eu estava passando por isso e por isso, tua fé te salvou, vai em paz. Gente, o que eu quero dizer com isso tudo que eu falei para vocês aqui? Eu quero ler para vocês algo aqui, que é a seguinte: a busca determina a reação, só que a intensidade, ela promove um milagre. A busca, ela determina uma reação, só que a intensidade, ela promove um milagre. Eu li isso, quer dizer, Fernanda, ela leu e mandou para mim. Eu falei assim: cara, que forte, que coisa linda, cara. Quando eu vim morar aqui em Angra, eu fiz essa oração para o Senhor. Eu já falei isso para vocês. Eu virei para Deus e falei assim: Senhor,
eu quero ser intenso em tudo que eu for fazer para Ti, Deus. Eu quero ser intenso, meu Deus. E gente, em março agora, vão fazer 3 anos que a gente está aqui na Reino, está na igreja. E já aconteceu tanta coisa aqui com a gente. Já aconteceu tanta coisa comigo e com a minha família. Mas eu chamei a atenção do Senhor. Eu fui tenso. Zaqueu, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, eles foram intensos na busca deles. Isso que tem de comum nessas 3 histórias. Os 3 tiveram que chamar a atenção do mestre, mas os 3 estavam prontos para quando Jesus os chamou para perto. Esteja pronto, esteja preparado para quando Jesus ele chamar você. Esses dias eu estava assistindo televisão em casa, e eu estava até conversando com o apóstolo aqui terça-feira. Eu falei assim: poxa, apóstolo, eu fiquei com um choro agarrado aqui, ó. Sabe aquele choro quando não sai, que você tenta engolir ele? Eu estava assistindo televisão aqui, eu estava assistindo a série, né, o The Chosen. Na parte que Jesus ele está, não sei se vocês já assistiram, vocês vão assistir, mas me perdoa, assiste, se você não assistiu ainda. Quando ele está conversando com João Batista pela última vez, gente, aquela cena ali eu chorei demais. Quer dizer, chorei não, o choro ficou aqui, ó, agarrado. Porque Jesus estava conversando, João Batista falando para ele: olha, primo, chegou a hora. Ele: calma, João, não é assim. Não, mas chegou a hora. Eu sei, João, que você preparou o caminho, mas primo, chegou a hora. Ele: calma, João. E foi um diálogo ali, ó, muito tempo. E o que eu achei mais impactante foi que João sabia com quem ele estava conversando. João sabia quem estava ali na frente dele. Só que Jesus também sabia quem era o camarada que estava ali com ele, ali na frente dele também. E Jesus ele já sabia que era a última conversa que ele ia ter com João, primo dele. E quando João se levanta e vai até a cidade, Jesus ele olha João indo embora, distante. E a cena a gente olha, vê os olhos de Jesus cheios de lágrimas, sabendo que João era a última vez que ele estava vendo o primo, estava vendo João Batista. Aquela cena ali eu fiquei tão maravilhado. Por quê? Muitas vezes a gente ultrapassa a multidão. Muitas vezes a gente luta, a gente chama a atenção do mestre. Jesus ele nos chama para perto dele. Mas por incrível que pareça, algumas pessoas se aproximam, mas não reconhecem o mestre. Não sabem com quem estão conversando e por isso perdem aquela oportunidade. Hoje é a noite para que você reflita em tudo que você tem feito, em tudo que você tem falado, em tudo que você, qual tem sido as tuas lutas. Hoje é a noite para que você veja aonde você tem gasto as suas energias.
Hoje é a noite para que você reflita, para que você olhe para dentro do seu coração e veja se você está preparado para esse encontro. O encontro com Cristo é algo tão especial, gente. A voz dele é tão especial. Esses dias eu conversando com a Fernanda, aconteceu um negócio comigo, que eu estava dormindo, e de repente, segundos antes de acordar, do meu despertador tocar, eu escutei uma voz: Sandro. Só que, sabe quando você ouve uma voz, aquela voz você conhece aquela voz, porque você já ouviu ela antes, só que você não consegue falar assim: pô, essa voz é do Iron, mano. Pô, essa voz é do Marcos, é do Ramon. Não foi ele que me chamou, mas eu conhecia aquela voz. Falei assim: cara, eu conheço essa voz. Eu levantei, orei, fui trabalhar. Sabe por quê? Nós precisamos ouvir a voz do Mestre e reconhecer a voz dele. Nós somos ovelhas, amém? Nós vamos ser intensos nas nossas buscas, amém? Nós vamos nos preparar para o encontro com ele, amém? Ou melhor, nós estamos preparados para o encontro com ele, amém? Com isso, você vai alcançar o milagre que você tanto procura. Com isso, você vai alcançar tudo aquilo que você tanto almeja. Amém? Eu posso orar por você? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu quero declarar que a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Obrigado por nos ensinar, Senhor, a sermos simples, mas sermos intensos em tudo que vamos fazer, meu Deus. Senhor, a Tua palavra diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos chorado, Senhor, nós temos chorado por muitas dores, nós temos chorado, Senhor, por muitas lutas. Senhor, mas a garantia que nós temos é que nós vamos ser consolados, Senhor. E durante esse choro, meu Deus, nós vamos nos preparando, nós vamos lutando, a gente vai alcançar, Senhor, tudo aquilo que nós Te pedimos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um encontro contigo. E nesta noite, Senhor, marca conosco, escreve na Tua agenda, Senhor, esse encontro que o Senhor tem conosco. Nós estamos preparados para falar tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que o Senhor quer ouvir de nós. Toma a Tua igreja, toma a mente da Tua igreja, o coração dos Teus filhos, e coloca, Deus, intensidade. A palavra hoje, Senhor, que eu ministro sobre a vida dos Teus filhos é intensidade na mente e no coração deles. E mais uma vez eu Te peço, Senhor, olha para mim, porque nós precisamos de Ti, assim como Zaqueu, assim como Bartimeu e assim como muitos outros na Bíblia. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos porque Tu és fiel, Tu és justo e Tu és um Deus que nos honra e que nos ama, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Aleluia.